Olá pessoal, tudo bom? Hoje é o primeiro vídeo do canal PhoneGap Dicas e esse é um canal totalmente voltado para desenvolvimento mobile, né, usando a plataforma PhoneGap e todas as tecnologias voltadas a ele. E hoje, como é o primeiro vídeo, nós vamos fazer uma pequena introdução de o que é o PhoneGap, o que são aplicativos híbridos, o que são linguagens de programação mobile e todas essas coisas bem simples relacionadas ao PhoneGap em si. E eu gostaria de deixar bem claro que, apesar do nome do canal ser PhoneGap Dicas, nós vamos tratar de outras tecnologias aqui também, né? Como a base do PhoneGap, que é o Cordova, ele serve para vários outros frameworks, né? Um deles é o PhoneGap. Vem o Sencha, vem o Ionic, entre outros, né, frameworks além disso. Mas o nosso foco vai ser o PhoneGap. Quando surgir alguma novidade sobre esses outros frameworks, nós vamos contar para vocês também, nós vamos fazer alguns testes e fazer algumas brincadeiras interessantes, né? Então vamos começar. O que é o PhoneGap? Então, o PhoneGap é um framework em JavaScript. Ele lhe dá a possibilidade de acessar os recursos nativos dos aparelhos móveis e dos diversos sistemas operacionais, né, que existem no mercado, como o Windows Phone, o iOS, o Android, o Badar, entre o Symbian, enfim, entre outras coisas. Então, o que acontece? Hoje em dia, quando você programa em uma linguagem específica, por exemplo, o Android, você usa o Java como base. O Java, ele é uma linguagem nativa e ele consegue acessar todos os componentes do seu celular. Então ele consegue fazer o celular vibrar, ele consegue acender o flash, consegue pegar a câmera, acessar a internet, enfim, qualquer outra coisa do tipo, né? E usando o PhoneGap, usando o framework PhoneGap como base, a gente consegue fazer com que o JavaScript ele tenha esse poder de acessar os componentes do aparelho, né? Então, só para vocês verem, né? O JavaScript ele fazia algumas coisinhas bonitinhas na internet, mas aqui ele é usado como a linguagem principal de programação, né? E o PhoneGap ele é um framework de código aberto e é totalmente gratuito. Ou seja, as pessoas elas conseguem olhar o código que está rodando por trás do framework e alterar da maneira que elas acharem mais interessante. Então, por exemplo, se a parte do código que chama a câmera de um jeito, a pessoa pode simplesmente pegar aquele código que chama a câmera, modificar para que ela possa chamar a câmera do jeito que ela precise para o aplicativo dela, né? E é interessante que esse framework, né, ele permite que crie aplicações híbridas utilizando as APIs que já é comuns na internet, né? É uma Application Programming Interface, né, ou traduzindo para o português, uma interface de programação de aplicativos. E ele é indicado para desenvolvimento de aplicativos de pequeno e médio porte. Porém, hoje em dia, nós já estamos vendo alguns aplicativos de grande porte também, de grande escala, se conectando com web service e, enfim, tendo vários usuários ao mesmo tempo e rodando perfeitamente, né? Mas uma coisa bem interessante é o que é um aplicativo híbrido, né, como eu tinha citado anteriormente. E um dos maiores problemas que os desenvolvedores enfrentam hoje em dia, né, é as diversas plataformas e as linguagens como essas plataformas interagem. Por exemplo, o Android ele usa Java, o iOS ele usa o Objective-C e o Windows Phone o .NET, e o Badar e o Symbian, enfim, qualquer plataforma usa a sua linguagem nativa. E essa ideia de aplicativo híbrido, ele vem justamente para suprir essas dificuldades, né? Então ele vem para desenvolver aplicações tanto para a web quanto para um aplicativo. Então esse novo conceito permite que escrevamos o código uma vez e o mesmo execute em diversos tipos de dispositivos e sistemas operacionais, né? É chamado de web app. Ou seja, você escreve o mesmo código JavaScript, o mesmo código HTML, o mesmo código CSS e ele vai rodar na página da web. Ele vai rodar em um Android, vai rodar em um iOS, um Windows Phone, né, um Symbian, enfim, qualquer outra plataforma que seja compatível com um web app, né? E tendo essa ideia, o tempo de desenvolvimento diminui pra caramba.
Por exemplo, se você fosse escrever uma página web, você ia usar, por exemplo, um PHP. Então você ia fazer a conexão com o banco de dados, você ia colocar o HTML por cima, o CSS para deixar bonitinho, o JavaScript para fazer aqueles efeitos legais, né? Mas quando você fosse escrever um aplicativo, você ia fazer tudo isso em Java. Ou seja, você não ia ter reaproveitamento nenhum do código que foi feito no site, exceto a conexão com o banco de dados ali, que talvez você pode aproveitar um pouco mais. Porém, o site está escrito em uma linguagem, a aplicação em Android em outra linguagem, a aplicação em iOS em outra linguagem e por aí vai. Então essa ideia do aplicativo híbrido, ele vem justamente para diminuir o tempo de programação, de desenvolvimento, e aumentar ainda mais as chances que você tem de poder colocar uma ideia nova no mercado e validar se a ideia vai ser boa ou não, se o pessoal vai gostar ou não. Por exemplo, o desenvolvimento médio de um aplicativo em Android, ele varia aí entre seus 2 a 8 meses, né? Dependendo da quantidade de funções que o aplicativo deve ter. Sem contar o desenvolvimento do próprio site ou da sua versão em iOS. Se fôssemos contar isso com um aplicativo híbrido, né, nós teríamos aí um desenvolvimento entre 2 a 8 meses também, porém a gente ia ter o mesmo código reutilizável no Android, no iOS e na web, principais plataformas. Então, com isso a gente consegue diminuir muito o custo e o tempo de desenvolvimento. Há suas vantagens em fazer o aplicativo nativo, né, usando a linguagem nativa da plataforma, e há suas desvantagens também na linguagem, como eu estava falando, né, o tempo de desenvolvimento, o custo e tudo mais. Como também existem suas vantagens no aplicativo híbrido, como eu já citei, o tempo de desenvolvimento para as plataformas diversas, como também tem suas desvantagens. Pelo fato dele ser a mesma linguagem rodando em várias plataformas diferentes, essa linguagem vai ter que ser compilada até encontrar os seus correspondentes para essas plataformas. Por exemplo, no Android. Um código em JavaScript que chama a câmera, ele vai ser compilado de JavaScript para o Java. Então, assim ele vai ser chamado a câmera. A mesma coisa no iOS. O mesmo código JavaScript que chama a câmera no Android, ele vai usar o mesmo para o iOS, que aí vai ter que ser convertido em Objective-C e até chamar a câmera, né? Então esse tempo em que ele é convertido automaticamente ali na aplicação demora às vezes 1 segundo ou 1 milésimo de segundo. Isso acaba perdendo um pouco mais de performance no aplicativo, né? Então há suas vantagens, né, com o tempo de desenvolvimento, uma ideia a ser testada rápida, e também a sua desvantagem no tempo de execução. Mas nada que hoje em dia um celular de última geração, né, como o Galaxy S5 do Android ou então o iPhone 6, não resolva. E esses celulares que a tendência é só ficar ainda melhor, não são tão interferidos, né, com esse tempo em que eles vão gastar para poder converter do JavaScript até seu código nativo. E quais são as tecnologias que são usadas, né, e quais linguagens nós vamos usar para desenvolver algumas aplicações aqui no nosso canal? O próprio PhoneGap, onde ele tem ideologias, né, voltadas a ele, como eu estava comentando anteriormente, né, uma parte do código JavaScript que vai chamar uma parte específica, ou ele vai executar algo específico no seu aparelho, como o jQuery, né, que é um framework muito conhecido por todos. E eu acredito que todos vocês que estão assistindo o canal nesse momento conhecem o jQuery, já ouviram falar sobre o jQuery, né? Mas aqueles que não conhecem, não se preocupem, nós vamos começar de uma maneira bem simples, né, no início. E dessa maneira vamos explicar bem o que nós estamos fazendo, quais são a parte do código que está executando determinada função e coisas assim. E vamos usar também o HTML5, ou seja, muitas funções do HTML, eles ganharam ênfase, né, quando chegou o HTML. Tanto é que o Flash ele acabou perdendo muito espaço no mercado para o HTML5, né, porque ele chegou já com várias funções, com várias promessas que hoje em dia facilitam muito a vida de um programador. Então nós vamos pegar também algumas partes de HTML5 e vamos executar nos nossos aplicativos para eles ficarem ainda mais funcionais. Da mesma forma o CSS3, né, com o upgrade do CSS,
Ele também ganhou diversas funções para execução do código, para deixar o código mais bonito, né? Algumas coisas de interface mesmo. E uma coisa muito interessante é que a junção de todas essas linguagens acaba transformando numa ideia legal, né? Por exemplo, você não consegue fazer uma aplicação inteira utilizando só um JavaScript, né, como o jQuery. Você tem que usar alguma coisa do HTML5, alguma coisa do CSS3, né, para ele poder ficar uma aplicação funcional. Ou seja, fácil para o usuário e fácil para você também. Da mesma forma o HTML5, né, ele não consegue fazer um botão indo para lá ou para cá, ou então ele não consegue utilizar um banco de dados sozinho. E da mesma forma o CSS3. Enfim, a junção de todas essas tecnologias vão resultar nos aplicativos que vamos fazer. Né? Então, para quem não conhece ou para quem tem dificuldade de alguma dessas tecnologias, não se preocupe, a gente vai fazer todas as coisas aqui com calma, né? E bem explicadinho para que vocês possam entender. Então é isso, pessoal. Esse primeiro vídeo teve o apoio da empresa M42, né, Comunicação e Games. E aqui nós temos o site, o Twitter e o Facebook da empresa. Se vocês puderem ajudar, né, dê uma curtida no Facebook, dê uma seguida lá no Twitter. E vejam o site, tem algumas dicas interessantes lá, algumas notícias também. Né, e dúvidas, sugestões e críticas que vocês tiverem para nós, podem mandar aqui mesmo no canal, ou podem, né, postar na página lá da empresa M42, que nós vamos dar a maior atenção para que vocês possam ter uma facilidade ainda maior, né? Se nós estivermos explicando de uma forma bem complicada, ou uma forma mais tranquila, ou mais rápido, enfim, vocês que decidem, né? Então, por favor, conversem com a gente para que possamos melhorar ainda mais. Esse é só o primeiro vídeo, mas os próximos que virão serão ainda melhores. Muito obrigado e até a próxima.